Desde segunda-feira a gente está aqui falando sobre o caso do Jefferson Barbosa, o amigo do serial killer Lázaro Barbosa, que agora é suspeito de matar mãe grávida e filha adolescente no córrego da Coruja, lá em Ceilândia, também conhecida como Cachoeira da Morte. Depois da divulgação das fotos do Jefferson aqui e em outros meios de comunicação da cidade, até na Bahia, ele mesmo se entregou à Polícia Civil. Mas parece que, em depoimento, ele não confessou esse crime, não. Paulo Vitor Tatuzinho tem as informações pra gente. É com você, Tatu. Boa tarde. Pois é, Malta. Boa tarde para você, meu amigo. A todos ligados no SBT Brasília, no DF, também no torno e no Brasil inteiro pelas redes sociais. Malta, a gente vem mostrando, né, desde o primeiro dia lá, quando Shirlene Ferreira, 38 anos, grávida de 4 meses, e a filha dela, Tawane Rebeca, de 14 anos, foram encontradas mortas, desaparecidas até então, depois encontradas mortas aí pela Polícia Civil, a 19ª DP. De lá, os policiais começaram a investigar, chegou até a identificação do suspeito, Jefferson Barbosa dos Santos, 25 anos. E como você disse muito bem, amigo de Lázaro Barbosa, inclusive conversando com o delegado aqui, ele disse que confessou que era realmente amigo de Lázaro Barbosa de Souza, aquele preso que deu um trabalho para a polícia, né, que inclusive foi capturado e morto no ano passado. Ele foi preso ontem à tarde, o Jefferson, após constante divulgação na mídia, inclusive em programas de nível nacional, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Doutor Tiago Peralva está aqui, tem mais informações, que inclusive estava bem à frente das investigações. Doutor, como é que foi essa questão da prisão dele? Houve uma negociação? Como é que foi a situação até você chegar até ele lá na cidade baiana? Boa tarde para o senhor, bem-vindo ao SBT. Boa tarde a todos, boa tarde, Malta. Realmente, houve uma negociação após a divulgação da fotografia dele de forma ampla, nacionalmente falando. Ele teve receio de ser morto lá no estado da Bahia. Até em razão da ligação do Lázaro, ele teve receio de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Lázaro, que acontecesse com ele. Então ele procurou a família, que nos procurou dizendo que ele queria se entregar. Como eu já tinha dito no dia da divulgação, na segunda-feira, nós já tínhamos informações e vimos monitorando ele. E tínhamos informações, as últimas informações que nós tínhamos apontavam que ele estava nessa cidade. Com a procura da família, só confirmou o que nós sabíamos. Assim sendo, ele fez apenas duas exigências para se entregar. A primeira delas, ele falou que só se entregaria à Polícia Civil do Distrito Federal. Ele não se entregaria a nenhuma outra força de segurança de qualquer estado que fosse. E a segunda exigência era que um familiar estivesse presente no momento da sua prisão. Assim, nós conseguimos acordar essa entrega dele e conseguimos realizar a prisão dele num posto de gasolina às margens da BR-020, lá na cidade baiana de Luiz Eduardo Magalhães. Doutor, a gente sabe, o senhor até comentou com a gente há poucos instantes, que a gente teve a história do Lázaro, todo mundo acompanhou, né? Que deu um trabalho tanto para as forças de segurança, foi capturado, morto na época. O Jefferson, por ser amigo de Lázaro, por ter acompanhado também a história do amigo criminoso, ele tinha medo de se entregar para outra polícia, medo de acontecer algo pior, como aconteceu com Lázaro Barbosa? Exatamente. Ele só se dispôs a se entregar em razão da notoriedade que ganhou o caso com a ampla divulgação da foto dele. Se isso não tivesse acontecido, muito provavelmente ele ia continuar foragido e tentando se esconder até o dia que nós conseguíssemos localizar e realizar sua prisão. Doutor, a gente sabe que quando há aquela prisão ali, como ele disse, ele quis se entregar para a PCDF, né? Lógico, por medo de outras forças de segurança. Como é que foi? Ele confessou o crime? Ele disse alguma coisa para vocês nos primeiros depoimentos, nas primeiras falas dele? Ele veio na viatura que eu estava, tentei conversar com ele por cerca de 5 horas. Inicialmente, ele ficou completamente calado, não respondia nada, o tempo todo frio. Posteriormente, com muita conversa, ele começou a contar algumas coisas, mas ele mudava de personalidade a todo instante. Em alguns momentos estava frio, em outro momento ele se mostrava agressivo, em outro momento ele se mostrava debochado, então ele mudava o tipo de postura que ele se apresentava às determinadas perguntas. Ele negou que tivesse executado as vítimas, a Tawane e a Shirlene, mas confirmou que estava no local do crime, no dia do crime e na hora do crime. Ele chegou a dizer de participação de co-participantes, de parceiros ali na hora para cometer essa atrocidade? É muito comum nesse tipo de caso que os autores, quando eles são presos, às vezes eles afirmam que estavam no local, mas imputam a autoria a outra pessoa.
muitas das vezes nem informando quem seria essa outra pessoa. E não foi diferença desse caso. Nós já esperávamos que ele iria ao menos dizer que estava lá, até porque havia testemunho ocular que viu ele descendo a região do Córrego das Corujas. Mas já esperávamos que ele não assumisse, ele não confessasse que executou e muito menos detalhasse como foi essa execução. Mas nesse tipo de caso nós costumamos trabalhar e apontar os indícios concretos de autoria por parte desses investigados nas contradições que eles apresentam nas suas versões. E não foi diferente. Ele se contradisse em vários pontos do seu interrogatório e isso nós vamos apresentar no relatório final à hora de encaminhar o procedimento para o Poder Judiciário. Doutor, para apontar o Jefferson Barbosa dos Santos, a gente sabe que a Polícia Civil e a Polícia Civil do DF tem uma qualidade muito grande, que é todo um trabalho de investigação. O Instituto de Criminalística aqui é reconhecido mundialmente. No caso, o Jefferson, para chegar até ele, a identificação dele, houve alguma materialidade, houve algum material apreendido que dá a ele a principal suspeita de ter cometido essa tragédia, vamos dizer assim? Pois bem, esse caso foi um caso muito complexo. Primeiramente em razão do local onde houve a execução, um local completamente ermo, um local que recebe luz solar e muita chuva. Na época estava chovendo demais e já foi um fator dificultante. Segundo ponto é que ali não havia nenhum sinal de monitoramento, tanto de aparelho de telefone celular quanto de câmeras de segurança. Nós temos testemunhas oculares que apontam o Jefferson no local, no momento do crime e na hora do crime. Ele, inclusive, confirmou isso. A partir disso, nós fizemos toda uma análise do perfil do Jefferson e do perfil das vítimas, conseguindo montar um quebra-cabeça para entender o que aconteceu. E nós não temos nenhuma dúvida, porque os indícios são concretos, muito principalmente em razão do perfil dele, que se auto-intitulava como um cara que se dava bem com mulheres no córrego. Ele falava isso, tem testemunhas que apontam isso e confirmam isso em sede policial. Ele relatava que tinha um costume de se dar bem com mulheres no córrego. Então, ou seja, ele sempre, então, ele conhecia muito bem aquela região ali, como o Lázaro também conhecia, então ele frequentava essa cachoeira ali, né, doutor? Que é conhecido, inclusive, como Cachoeira da Morte, né? Exatamente, ele conhecia na palma da mão dele aquele local, tanto ele como o Lázaro, como o irmão dele, que também era amigo do Lázaro. Então o Jefferson era uma pessoa que se auto-intitulava por se dar bem com mulheres no córrego. Nós sabemos e fizemos um acompanhamento e também fizemos um monitoramento relacionado às vítimas, tanto a Tawane quanto a Shirlene. A Shirlene, segundo pessoas próximas a elas, inclusive familiares, era uma pessoa que era um pouco alterada. E ela tinha um sentimento de proteção muito grande para a Tawane, por dois motivos principais. Primeiro motivo, a Tawane era a única filha do sexo feminino da Shirlene. E o segundo motivo, que foi inclusive comprovado durante a investigação, a Tawane não era filha biológica do Antônio. Então ela tinha um sentimento de proteção, inclusive falava para todas as pessoas próximas que os outros filhos do sexo masculino sabiam se virar. Já a Tawane ela tinha que defender. Então tudo nos leva a crer que houve uma investida para com as vítimas, houve uma reação da Shirlene, até pelo sentimento de proteção que ela tinha com a filha, houve uma luta corporal e houve a execução delas em sequência. Tatuzinho, me permita te interromper, você está me ouvindo? Tô ouvindo sim, Malta, pode perguntar, É o fica à seguinte, vontade. Tatu, ontem você esteve aqui ao vivo com a irmã da Shirlene, a dona Shirley, que ontem até a gente pôde aqui mostrar o esclarecimento daquela mulher, com a revolta que ela tinha, inclusive por entender que a polícia chegaria a prender sim o Jefferson, mas que muito dificilmente esse homem teria a punição adequada, porque a lei no Brasil realmente deixa muito a desejar nesse aspecto. Mas o que o delegado traz pra gente ao vivo é agora, da parte da polícia, uma suspeita que a família tinha, porque ontem a Shirley disse isso: olha, minha irmã deve ter tentado defender a Tawane e nesse momento o algoz dela não perdoou e deu 37 facadas na mãe, acabou matando a filha também. Quer dizer, a impressão da irmã é a mesma, é o mesmo entendimento que a polícia tem, que em algum momento essa mulher precisou defender ou a si mesma ou a filha de um ataque do Jefferson naquela região do Córrego da Coruja.
Doutor, o Malta faz essa pergunta no estúdio, que é uma pergunta interessante, que ontem a dona Shirley, a irmã dela, aponta, pela forma como a dona Shirley foi morta, né? Apontou a perícia, 37 facadas. Dá a entender que no dia do crime, que foi na Cachoeira, como o senhor disse, o Jefferson, ele conhecia muito bem, frequentava ali com mulheres. Dá a entender de que a mãe foi defender a filha, pela forma, pelo ato, né? Como tudo aconteceu, né, doutor? Seria isso mesmo? Exatamente. Inclusive ficou comprovado, através de laudo pericial, que ela apresentou lesão de defesa, dando a entender que realmente ela foi defender a filha, houve uma luta corporal em que ela tentou se defender, e até pela forma brutal da execução, deu para perceber que o autor realmente a executou com raiva em razão da reação dela. Porque não é normal, nós que trabalhamos com crimes violentos, crimes contra a vida, crimes de morte violenta, não é normal ter uma execução mediante arma branca com 37 facadas. Realmente sai do ponto comum no qual nós estamos acostumados a lidar. Isso não acontece todo dia. Nós costumamos a ver, claro, execuções através de faca, mas não com a tamanha brutalidade na qual foi feito com a Shirlene. Doutor, a gente perguntou da primeira vez, inclusive o doutor Gustavo Araújo, sobre essa questão. Mãe e filha, deu para apontar, as investigações ainda continuam, há indícios de que haviam sido abusadas por esse homem? Como é que está essa história? Como é que está o andamento da investigação? Então, como eu disse, foi um caso muito complexo em razão do local. E outro ponto que tornou mais complexo ainda foi os dias que levaram para serem encontrados os corpos. Elas foram mortas no dia 9 de dezembro e os corpos foram encontrados no dia 20. Em razão desse lapso temporal de 11 dias, os corpos das vítimas já estavam com estágio avançado de decomposição. Isso, inclusive, impossibilitou muita coisa, como, por exemplo, a coleta de material biológico nas cavidades sexuais das mesmas, para saber se havia algum tipo de esperma, algo que pudesse apontar concretamente se tivesse realmente havido a violência sexual. Entretanto, a Shirlene foi encontrada completamente vestida. Já a Tawane, ela não estava apenas com short. Ela estava vestida nas partes íntimas, estava de calcinha, e não é muito comum haver uma violência sexual e o autor vestir a vítima posteriormente. Inclusive, há uma possibilidade, já que os corpos foram parcialmente ocultados, de talvez, enquanto o autor tentou arrastar esses corpos para esconder, o short ter se soltado em razão da força despendida por ele. Doutor, falando de Jefferson Barbosa dos Santos, a gente estava até comentando, Lázaro Barbosa de Souza foi capturado e morto, lógico, ano passado pela polícia. Depois tivemos o Anderson Mota Protássio, que matou aquela família em Corumbá de Goiás, em fazendeiro. Ele foi preso, mas ele se entregou, né? Acabou se auto-exterminando numa cadeia de Goiás, no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia. E agora tem a questão do Jefferson. Ele apresentava algum surto? Há alguma preocupação? Porque ele já veio para a carceragem da PCDF, né? Sim, exatamente. Nós temos essa preocupação até em razão de todo o contexto fático que envolve os crimes nos quais ele está sendo investigado. A princípio, ele está sendo investigado por um duplo homicídio, um crime de aborto e um crime de ocultação de cadáver, podendo, inclusive, posteriormente, até o final da investigação, ficar evidenciada alguma coisa relacionada ao cunho sexual. Então, estes tipos de investigados, eles não costumam ser bem recebidos na cadeia. E nós já tomamos a precaução para que não ocorra nada com a vida dele. Inclusive, ele já tentou, hoje pela manhã, produzir algo contra a própria vida, exterminar. Ele já tentou, então, provavelmente se matar na própria carceragem da PCDF. Sim, hoje na delegacia ele já tentou algo nesse sentido, mas foi rapidamente identificado e nós já estamos tomando todos os cuidados para que nada de ocorra com a vida dele. Hoje, nesse momento, ele já está na DCCP, aqui da PCDF, na nossa carceragem, onde ele ficará por 30 dias, que é o prazo de prisão temporária. Em seguida, sendo convertida a sua prisão temporária em preventiva, ele vai descer para Papuda, mas já está todo mundo avisado no tocante à personalidade dele e o que ele é capaz de fazer. Doutor, a gente sabe que o senhor está muito à frente desse caso. Só para encerrar aqui rapidinho, há mais elementos, há mais testemunhas para serem ouvidas? Como é que está o trabalho investigativo? Ele encerra agora, inquérito concluído ou continua ainda? Nós vamos trabalhar agora, que é o último ponto da investigação, que ao meu ver é o único ponto que ainda depende de esclarecimento,
é se havia mais alguém com ele ou não. É o ponto que nós vamos trabalhar nesses últimos 30 dias para poder esclarecer se havia outra pessoa com ele que o tenha ajudado, que tenha realmente executado a vítima, que tenha participado da execução, ou se ele realmente agiu sozinho. É o que nós vamos procurar fazer para poder fechar essa investigação e enviar o relatório final de inquérito para o Poder Judiciário. Malta, para encerrar, mais alguma pergunta a fazer do estúdio? Brevemente, Tatuzinho, se ele tentou contra a própria vida hoje, já pela manhã, informação que a gente traz em primeira mão aqui no nosso jornal, passado pelo delegado, eu gostaria de perguntar o seguinte: a polícia fica numa faca de dois gumes, não pode colocar esse rapaz com outros companheiros de cela, porque senão ele pode ter a vida posta em risco por esses homens que não aceitam esse tipo de crime na cadeia. Mas se deixá-lo também sozinho, ele pode tentar contra a própria vida. Como é que a polícia vai atuar, então? Tem que ter alguém monitorando esse homem 24 horas por dia? Doutor, no caso, como o senhor disse, tentou contra a própria vida uma tentativa. Lógico, você já tem uma preocupação. A PCDF e a polícia em si tem essa preocupação, a justiça em si. Há algum monitoramento com ele, por exemplo, de algum policial ficar olhando ele para ver se ele realmente não chegue a consumar? Agora, a responsabilidade da integridade física do Jefferson passa a ser da DCCP, não é mais da 19ª DP. Só que todo preso, quando é encaminhado para a carceragem, ele já tem um prontuário no qual é relatado todas as características de personalidade do mesmo. A DCCP já está avisada, e isso que aconteceu hoje, ele recebeu atendimento médico em seguida, está tudo bem com ele não sofreu nenhum dano e, se Deus quiser, agora ele vai ter a sua integridade, vai continuar sendo resguardado para que ele possa pagar e cumprir a pena futuramente pelo que ele cometeu. Tá aí, delegado Thiago Peralva, Malta, trazendo explicações, lógico, como aconteceu essa prisão ontem mesmo à tarde. O delegado saiu daqui de Brasília, foi para o estado da Bahia, para a cidade conhecida muito bem pelo ramo agrícola, né, que é Luiz Eduardo Magalhães, e lá ele estava num posto de combustíveis quando aconteceu a prisão. Foi recambiado aqui para a PCDF e deve agora, como disse o delegado, aguardar o prazo de 30 dias para ver se a prisão ela se converte de forma realmente preventiva. Então a investigação da polícia continua, porque lógico, há ainda muito o que se fazer, mas já está esclarecido. O autor está preso aqui no Distrito Federal, Jefferson Barbosa dos Santos, de 25 anos de idade. E como a gente vem dizendo, amigo de Lázaro Barbosa de Souza, Felipe Malta. Ô, Tatu, eu tenho uma última pergunta. É só mais uma. É o seguinte, é porque eu queria perguntar pro delegado se por acaso esse rapaz é suspeito de outros crimes ali, porque a gente sabe que muitas mulheres, mesmo abusadas, assediadas na rua, evitam denunciar porque tem medo, já que esse homem pode ser solto depois. Agora ele está preso. Vale a pena a gente trazer esse alerta para a população de que, o alerta não, o aviso de que ele está preso e que se alguma mulher talvez tenha sido assediada ou perseguida por ele naquela mesma região, que agora pode com mais tranquilidade procurar a polícia? Doutor, um assunto interessante, Cachoeira da Morte, Córrego da Coruja, um local conhecido, como o senhor disse, que é frequentado por traficantes, usuários de drogas, estupradores. O Jefferson, no caso agora, mulheres que estão vendo aqui, que queiram denunciar, ele é suspeito de cometer outros crimes? Pode entrar isso também na investigação? Nós não podemos descartar, né? Já em razão do acontecido, que foi um crime brutal, nós não podemos descartar qualquer outro crime que venha a ser noticiado, tendo o Jefferson como principal suspeito a ser indicado. Peço, inclusive, a ajuda da sociedade, que se alguém souber ou tiver sido vítima, mesmo que de um crime patrimonial, até de um crime sexual, e que tenha o Jefferson como suspeito, que me procure lá na 19ª DP. O sigilo é garantido, pode ficar tranquilo, porque nós garantimos que essa pessoa não terá o seu nome divulgado, não passará por nenhum constrangimento e não correrá nenhum risco. Delegado Thiago Peralva, mais uma vez, mais alguma pergunta a fazer, Malta? Delegado super gentil a falar conosco aqui na próxima, que é o complexo da Polícia Civil, dando esses últimos detalhes, essas últimas informações sobre a prisão de Jefferson Barbosa dos Santos. Malta. Agora sim, Tatu, muito obrigado. Gostaria de agradecê-lo, que você transmita aí o nosso muito obrigado por ter aberto o jornal com a gente, ter trazido essas informações. Pode trazer aqui para o estúdio. Eu fiz essa última pergunta para o Tatu pelo seguinte, muitas são as vezes que a gente recebe aqui relatos de mulheres que dizem ter sido abusadas, estupradas,
estupradas e que tem muito medo de denunciar o criminoso, porque esse homem ou ela não sabe quem foi, né? Não conseguiu identificar, ou ele está solto. Então agora a gente traz a foto dele, que eu até gostaria de colocar mais uma vez, porque a gente já prestou esse serviço público nos últimos 2 dias e pudemos ajudar a polícia a localizar esse homem lá na Bahia, para que é o seguinte, minha amiga, o delegado mesmo acabou de dizer que ele se vangloriava não só de ser amigo do Lázaro Barbosa, o serial killer que foi morto no ano passado, como também diz que se dava muito bem com mulheres naquela região. Será quantas mulheres estiveram com esse homem em um relacionamento ali por livre e espontânea vontade? Quantas outras podem ter estado ali por medo? Ele, que é o principal suspeito hoje, que estava na cena do crime, estava no local onde a Shirlene e a Tawane, Shirlene, 38 anos, grávida de 4 meses, morreu com 37 facadas. A Tawane, filha dela de 14 anos, morreu também. Ele não confessa esse crime, diz que não foi ele, mas os registros das câmeras de segurança mostram ele ali, testemunhas dizem que ele esteve no local onde essas mulheres morreram, e quando ele foi dar depoimento à polícia, ele disse que ele se dava bem com mulheres nessa região que é conhecida como Cachoeira da Morte. Então, minha amiga, esse homem que está aqui ao lado está preso. Se você tiver sido assediada, abusada, furtada, roubada, assaltada por ele, pode procurar o delegado Tiago Peralva na 19ª Delegacia e prestar sua queixa. Isso ajuda a investigação policial a produzir um inquérito mais consistente contra esse suspeito e também agora você pode ficar mais tranquila, porque ele está nas mãos da polícia, não é a sua denúncia que vai fazê-lo por vingança te procurar outra vez. Pois é, malta. Jefferson Barbosa dos Santos, 25 anos, não confessa o crime, entra em algumas contradições, mas só que ele foi preso. Ele aceitou ser preso com a condição de que a Polícia Civil do DF fosse até Bahia e lá pudesse colocar ele em prisão, né, prisão em flagrante, trazido aqui para o Distrito Federal, recambiado. Só que agora, para entender essa história, porque ele se encontra agora preso na carceragem da PCDF, que fica no complexo da Polícia Civil, aguardando a prisão preventiva para ser levado até o complexo da Papuda. Nós já estamos em um outro ponto da cidade, estamos em Samambaia, aqui onde vive a dona Shirley, que é irmã da Shirlene Ferreira, 38 anos, e tia da Tawane Rebeca, 14 anos. Ontem nós falamos com a senhora, a gente anunciava a foto dele, que até então estava foragido. À tarde mesmo, ele decidiu se entregar. Para vocês, como familiar, como a senhora que amava a irmã da senhora, a sobrinha também, dá um pouco de alívio? Dá um pouco de alívio, sim, porque a gente vendo a justiça sendo feita, né? E tinham vários comentários maldosos pelas redes sociais e aí elucidando quem foi o autor e agora ele sido preso, a gente está mais aliviado de saber. Mas continua assim, aquela dor por saber como foi. Meu irmão levou 37 facadas, então foi uma coisa monstruosa, E a gente fica assim, com aquele aperto no coração pelo que aconteceu, né? Mas agora a justiça sendo feita. Dona Shirley, a gente falei para a senhora agora há pouco, inclusive a senhora teve a notícia por nós aqui do SBT, inclusive, Malta, o delegado deu em primeira mão aqui no SBT, falando de que o Jefferson Barbosa dos Santos foi recambiado para cá, inclusive com medo de que aconteça algo pior na cadeia, ele tentou até contra a própria vida, teve uma tentativa de suicídio. Como é que a senhora vê isso? Um rapaz que tirou a vida da irmã da senhora, da sobrinha da senhora. Poxa, se ele foi capaz dessa monstruosidade, assim, eu peço que ele pague. Mas para ele se suicidar, não, eu peço sim, a justiça seja feita, que o que foi feito não vai voltar mais atrás. Ele não pensou nisso quando ele cometeu essa monstruosidade, né, com a minha irmã e com a minha sobrinha. Agora eu peço sim que a justiça seja feita e que se cumpra. E eu agradeço sim ao esforço de todos da mídia, tanto do delegado quanto todos os envolvidos, né, as pessoas que ajudaram por ter chegado a esse final, né. Dona Shirley, muito obrigado pela gentileza. A senhora que tem, né, nos concedido entrevista desde lá do início, 9 de dezembro de 2021, e até nesse momento agora, com essa conclusão desse caso, com a prisão dele, a polícia continua investigando, que acredita ter outros envolvidos também nessa história. A gente agradece a atenção da senhora e obrigado, viu, sempre pela recepção conosco, viu? Eu que agradeço por a ajuda de todos vocês, né, por estar insistindo e divulgando para que chegasse no ponto que chegou hoje, a encontrar quem fez e a prisão agora.
Tá aí, Malta. Dona Shirley falando conosco mais uma vez, muito gentil, né? Lógico que tá um momento de dor, mas um momento também agora de ver a prisão de Jefferson Barbosa como um alívio para um começo desse trabalho aí de conclusão de investigação da Polícia Civil do Distrito Federal. Malta. Obrigado, Tatu. Eu fico impressionado com a força dessa mulher. Muito obrigado a você e dê um abraço nela, por gentileza.